Olá, Luiz Aura. Eu vou montar então uma aula explicando com bastante clareza, né, com bastante objetividade também, esse assunto que você está vendo da parte aí de eletroquímica. Em específico, né, essa questão que você mostrou, ela trata sobre as células ou celas galvânicas, né? Então, célula galvânica. E o que é uma célula ou célula galvânica? É um dispositivo que transforma energia química, é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica. Então, todo dispositivo que consegue transformar energia química em energia elétrica, nós chamamos de célula ou célula galvânica. E um exemplo de célula galvânica são as pilhas, são as baterias. Então, são exemplos de células ou de células galvânicas. São dispositivos que conseguem transformar a energia química em energia elétrica. E que tipo de energia química que ela consegue transformar? Ela consegue transformar a energia de reações que são redox. Reação redox é um terminho que une duas palavras. Une o termo redução com o termo oxidação. Então, esse é o processo químico que a gente transforma em energia elétrica. Redução nada mais é do que receber elétrons. Então, quem reduz, recebe. Então, é o processo aí de receber elétrons. E quem oxida, dá elétrons, perde elétrons, transfere elétrons para outra espécie química. Então, aqui, ó, dá elétrons, né? Então, perde. É uma espécie química que tem a finalidade aí de perder, de dar elétrons para uma outra espécie. E num processo redox, sempre vai acontecer esse processo de transferência. Sempre a gente vai ter uma espécie química que vai estar perdendo um elétron. Então aqui nós temos, por exemplo, uma reaçãozinha de oxidação. Ah, como é que eu sei que é uma reação de oxidação? Porque eu estou vendo que essa espécie está neutra e aqui nos produtos, ó, a gente consegue ver um elétron. Então, quando os elétrons estão depois dessa setinha, indica que é uma reação de oxidação, uma semi-reação de oxidação. Então, até a gente usa essa denominação. Uma semi-reação de oxidação. Os elétrons aqui estão sendo doados, perdidos por essa espécie. E nós temos espécies químicas que vão receber elétrons. Então, espécies químicas que vão receber elétrons. Quando que eu olho para uma semi-reação, para uma equaçãozinha, e vejo que ela é uma equação de redução? Quando os elétrons vêm depois. Vem antes, quer dizer. Vem antes desse sinalzinho de seta. Ou seja, os elétrons nos reagentes, antes da setinha. Isso indica, então, ó, uma semi-reação de redução. Então, aqui está acontecendo uma redução. Essa espécie química perdeu esse elétron. Essa espécie química recebeu esse elétron. Então, aqui, ó, perda do elétron. Aqui nós já estamos vendo esse elétron, essa espécie ganhando esse elétron. Então, aqui ele ganha, ele reduz. Então, quem oxida, dá elétrons. Quem reduz, recebe. Ok? Então, esse é o princípio básico.
Então, um dispositivo, uma pilha e uma bateria, ela consegue pegar essa energia química de oxidação e redução e consegue fazer com que isso se torne energia elétrica. Só que as células galvânicas, elas conseguem fazer essa mudança, né? Essa mudança de energia química para elétrica de uma forma espontânea. Então ela consegue fazer isso de uma forma espontânea. Eu não preciso forçar uma pilha fazer eletricidade. Ela faz isso espontaneamente, naturalmente. Ah, mas por que ela faz isso naturalmente? Porque na pilha, a espécie que gosta de reduzir, reduz. A espécie que gosta de oxidar, oxida. Então ela faz o que gosta. Numa pilha é um processo de quem ama reduzir, né? Quem ama reduzir, reduz. Quem ama oxidar, oxida. Então, num processo galvânico, num processo de pilhas e baterias, num funcionamento de uma pilha e de uma bateria, sempre as espécies químicas fazem o que gosta. A maior tendência delas é o que elas realizam. Por que eu digo que ela faz o que ela gosta? Porque o outro processo eletroquímico é a eletrólise. Daí na eletrólise faz o que não gosta. Mas aqui na pilha, sempre a espécie química faz o que gosta. Então, se ela ama reduzir, ela sofre redução. Se ela ama oxidar, ela vai oxidar. Então, nas pilhas, sempre é um processo espontâneo. As espécies químicas fazem o que gostam. A tendência delas natural. Oxida ou reduz. Então, esse que é o parâmetro geral. Bom, nesse conceito, a gente pode medir essa vontade de reduzir e oxidar. Então, quando a gente fala de medir o quanto uma espécie química gosta de reduzir ou de oxidar, a gente está falando do potencial químico dessa espécie, do potencial elétrico-químico dessa espécie. Então, quando a gente vai medir a tendência a reduzir ou oxidar, quando a gente quer medir, mas quanto que ele gosta de reduzir? Quanto que ele gosta de oxidar? Quando a gente está tentando medir isso, a gente está medindo o potencial elétrico-químico dessa espécie. Aí como é que a gente representa o potencial elétrico-químico? A gente representa pela letra E. Então a gente representa pela letra E o potencial químico, eletroquímico de uma espécie. A gente pode chamar esse potencial de redução se eu quiser medir a tendência, o quanto que a espécie química gosta de reduzir. Agora, eu posso chamar também de potencial de oxidação. O que é o potencial de oxidação? A tendência, o quanto aquela espécie química gosta de oxidar. É o amor que ela tem por reduzir, ou seja, o quanto que ela ama reduzir e o quanto que ela ama oxidar. Isso que é potencial de redução e potencial de oxidação. A gente está vendo o quanto que ele gosta. Então, é uma espécie química, ela sempre tem essas duas vontades dentro dela. Uma mesma espécie sempre tem essas duas vontades dentro dela. Só que uma delas é maior que a outra. Uma delas sempre é maior que a outra. Vamos fazer aqui um exemplo, só para ficar mais prático o que eu estou falando. Um exemplo aleatório, vou pegar um número qualquer. Imagina que eu tenho aqui o zinco. O zinco mais 2,
Vamos fazer assim, ó. Zinco perde 2 elétrons e se torna íon zinco. Primeiramente, essa equação é do quê? Os elétrons está depois da seta. Então isso aqui é uma semi-reação de oxidação. Então o zinco está oxidando porque os elétrons estão depois. Beleza, então isso aqui é uma semi-reação de oxidação. Então, vamos indicar aqui, ó, o potencial de oxidação do zinco. É mais... Vou colocar qualquer valor aqui, tá? 0,4 volts. A gente mede o potencial elétrico por volts. Então, mais 0,4 volts. Essa é a tendência do zinco a oxidar. Esse é o valor que mostra o quanto ele ama oxidar. Mais 0,4 volts. Mas como é que a gente calcula o potencial de redução? Simplesinho. A gente inverte a equação. Por que eu tenho que inverter a equação? Porque se dessa forma a equação expressa oxidação, o inverso vai representar redução. Então, ó, vamos fazer, ó, o que está depois a gente escreve antes e o que está antes a gente escreve depois. Então vai ficar assim, ó, 2 elétrons, zinco mais 2. Ó, escrevi o que estava depois antes. Agora eu vou escrever o que está antes depois. Zn. Pronto. Agora que equação que é essa? Os elétrons estão antes do sinalzinho de seta, de reação. Então essa daqui é uma semi-reação de redução. Beleza? Então só invertir a equaçãozinha. Tá, beleza, mas qual que é o potencial de redução? Qual que é o potencial de redução? É muito fácil. O potencial de redução é o mesmo número, só que com um sinal contrário. Sério? Seríssimo. É o mesmo 0,4, só que com um sinal contrário. Agora o que a gente faz? A gente interpreta esses valores. Matematicamente, o que é maior? Mais 0,4 ou menos 0,4? É óbvio que todo número positivo sempre vai ser maior que qualquer número negativo. Então o que eu percebo? Que o potencial de oxidação do zinco é maior que o seu potencial de redução. Em outras palavras mais simples, o zinco ama mais oxidar do que reduzir. Que ele tem as duas vontades dentro dele. O zinco tem as duas vontades, oxidar e reduzir. As duas. Mas qual das duas ele prefere mais? Oxidar. Por quê? Porque ele tem um valor de potencial elétrico maior do que o potencial de redução. Então ele ama reduzir, ele ama oxidar, quer dizer, ó, ele ama oxidar. Em relação, ele não gosta muito de reduzir. Então, ele prefere muito mais oxidar do que reduzir pelo valor de potencial dele. Então, tá aí. Vamos ver mais um exemplo. Imagina que eu tenho aqui agora o caso da prata. Prata perdendo um elétron e virando prata mais. Então, virando prata mais. Ok. Essa equação, por os elétrons estarem depois, é uma semi-reação de oxidação. Então vamos colocar um valor qualquer aqui, ó. O potencial que nós temos é um potencial de oxidação, porque eu estou falando de oxidação nesse exemplo. Vamos dizer que a oxidação dele seja menos 1,9 volts. Como é que fica a equação de redução? Como é que a gente escreve mesmo a reação de redução? A gente tem que inverter a equação. O que está depois a gente escreve antes e o que está antes a gente escreve depois. Então vamos lá. Um elétron
recebido aqui pelo Ag+, virando Ag. Pronto, os elétrons estão antes da seta da reação, isso significa que é uma semi-reação de redução. Ok, agora o meu potencial é um potencial de redução. E qual que é o valor dele? Bom, se o de oxidação é menos 1,9, o de redução é mais 1,9 volts. O mesmo valor, só que com o sinal contrário. Ok? Sempre será isso em toda espécie química. Ok, então tá aqui. O que eu posso deduzir desses valores? Eu percebo que o valor de redução é maior que o potencial de oxidação. Inverteu os negócios agora. O potencial de redução é maior que o potencial de oxidação. Em palavras mais simples, a prata gosta muito mais de reduzir e não é muito chegada a oxidar. Ela tem as duas vontades dentro dela. Mas se ela preferir, se possível for, ela vai gostar mais de reduzir do que de oxidar, porque o potencial de redução dela é maior que o potencial de oxidação. Tranquilo até aqui. Então vou fazer esse primeiro vídeo e no outro eu já vou entrar na parte da montagem de uma pilha.